Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma prática coletiva aqui no YouTube. E hoje nós vamos fazer uma prática um pouquinho diferente. Hoje eu vou passar só as coordenadas para vocês e quem vai fazer a postura é o Raul, que é o nosso modelo hoje. Bom, então nós vamos começar essa prática sentados. Então pode colocar na posição sentada, posição de meditação. Como de costume, que nós estamos fazendo sempre no início das nossas aulas, nas aulas particulares eu faço isso, aqui no YouTube também, a gente começa recitando um mantra, que é o mantra da invocação da paz. Então feche os seus olhos, mantenha a coluna reta. Se você não souber cantar o mantra, só ouve e incorpora esse mantra dentro de você. Esse mantra, ele significa que Deus possa nos proteger juntos, que nós possamos ser nutridos juntos, que o brilho do conhecimento venha sobre nós, que nós consigamos aceitar esse conhecimento e que não haja nenhuma discordância entre nós. Feche os olhos. Om Sahana Vavatu Sahanao Bhunaktu Sahaviryam Karavavahai Tejasvinavaditamastu Ma Vivishavahai. Om Shanti Shanti Shanti. Que Deus possa nos proteger juntos, nos nutrir juntos. Que o brilho do conhecimento venha sobre nós e que nós estejamos abertos para ele. Que não haja nenhuma discordância entre nós. Faça uma inspiração profunda e lenta. Expire. Inspira pelo nariz e expira também pelo nariz. Mais uma vez, inspira profundo. Lentamente solte. Agora, lentamente, venha inclinando o tronco à frente, em direção ao chão. Traga os braços à frente, estica, cresça, ganhe espaço entre as vértebras. E como se fosse caminhando no chão, vai caminhando com as mãos, levando ela lá para o lado esquerdo, mantendo o abdômen sobre a coxa esquerda. E estica bem o lado direito, estica a mão direita lá na frente. Abre espaço entre as vértebras. Tem essa consciência corporal de onde está alongando.
Volte ao meio e vai para o outro lado. Agora mantenha o abdômen apoiado sobre a coxa direita. Aonde você sente alongar mais é aonde está um dos limites. Então, leve a sua respiração para esse ponto. Tome consciência dele. Volte ao meio e lentamente venha desenrolando o tronco da base da coluna ao topo da cabeça. A cabeça é a última que sobe. Lentamente, lateralmente, eleve os braços e as mãos se unem lá acima da cabeça. Quando você chegou com as mãos unidas acima da cabeça, estica, cresça, ganhe espaços, descomprima. Libere as regiões de tensões. Leve o topo da cabeça lá para o teto. Na inspiração, as costelas se abrem, se expandem e você vê se consegue crescer um pouco mais a cada inspiração. Sinta-se alto na região do pescoço, alto na região lombar. E sem perder a altura que você ganhou no tronco, volte somente os braços. Não faça nenhum movimento sem que a consciência observe. E assim alto, nós torcemos. Então apoie a mão direita no joelho esquerdo. O tronco já começa a se virar lá para o lado esquerdo e você vai lá para trás com a mão esquerda. A mão esquerda fica apoiada no chão, na direção da coluna. E você olha lá para trás, por cima do ombro. Pode manter os olhos fechados. Sinta como é respirar numa torção. Sinta o diafragma comprimindo os órgãos que estão abaixo dele, fazendo uma leve massagem nos nossos órgãos internos. Volte. E vamos fazer o mesmo para o outro lado. Então a mão esquerda segura no joelho direito e você começa a torcer lá para trás. A mão direita fica no chão na direção da coluna. E você olha por cima do ombro direito. Nas torções, a nossa inspiração funciona como um êmbolo. O nosso diafragma trabalha como se fosse um êmbolo, pressionando os órgãos lá para baixo. E isso nos ajuda nessa massagem interna. Volte. E se observe, sem perder a altura ganha no tronco.
Traga sua consciência para esse momento, para as regiões que foram trabalhadas. E vem trazendo o queixo em direção ao peito, fazendo essa extensão da cervical lá atrás. Se você quiser acentuar um pouquinho mais essa extensão, você pode colocar as mãos atrás da cabeça e puxar ela mais em direção ao peito. Volte. Leve o queixo na direção do teto. Não jogando a cabeça para trás, mas sempre mantendo o queixo na direção do teto. Volte ao meio. Lentamente vai girando a cabeça para a esquerda. Volte. Vai girando para a direita. Volte. E se observe. Agora nós vamos fazer um pranayama. Eu vou explicar, não comece agora. Fique se observando e ouvindo. Nós vamos inspirar contando até 4. Quando inspirar, o abdômen se expande. Segurar o ar com os pulmões cheios, contando até 4. Expirar contando até 4. Segurar o ar com os pulmões vazios, contando até 4. Se você tiver algum problema cardiovascular, faça essa inspiração e expiração, contando até 4, mas sem as pausas respiratórias. Se você não apresenta nenhuma condição cardiovascular, pode fazer com as pausas. Então vamos começar. Inspira, contando até 4. Segura até 4. Faça no seu próprio ritmo. Quando expirar, lembra de segurar o ar, os pulmões sem ar, por 4 tempos. Inspira, segura, expira e segura. Vamos fazer mais uma vez. Faça no seu próprio ritmo, no seu próprio tempo. E quando completar, deixe a respiração livre. Se observe. Observe onde está a sua consciência. Traga ela para o momento presente. E agora, sentados ainda,
nós vamos unir a planta dos pés. Como se fosse na posição de borboleta que a gente conhece. Mas a gente não vai mexer os joelhos para cima e para baixo. Afasta o calcanhar mais ou menos 2 palmos de distância do quadril e vem inclinando o tronco à frente. Tente não curvar a coluna, desça com o tronco reto. E quando chegou no limite máximo da flexão do quadril, segure um pouquinho, deixa o corpo se acomodar nessa posição. Deixa ele recrutar os recursos necessários para se manter nessa posição. E agora pode soltar a cabeça, arredondar as costas. Esta é uma posição muito boa para melhorar a flexibilidade do quadril. Nós vamos ficar um tempinho maior nela, 45 segundos, para o corpo se acostumar. Permanência e estabilidade é o que faz a prática de yoga se diferenciar de uma ginástica, de um alongamento normal, além da consciência presente na execução do asana, do movimento. Volte lentamente. E quando voltar, deixe as pernas estendidas lá para frente. Essa já é uma posição do yoga, Dandasana. Dandasana não, essa é a postura do bastão, que geralmente antecede Dandasana, que é a postura da pinça. Então agora vai inclinando o tronco à frente, sem curvar a coluna. Se você precisar ajeitar os glúteos no chão, abrir os glúteos, afastar os glúteos para que os isquios, que são esses ossinhos do quadril, fiquem bem apoiados no chão, isso ajuda muito. Então você vai levando o tronco à frente e as mãos seguram onde alcançam, sem curvar a coluna nesse primeiro momento. Leve o tronco à frente. Se você segura no joelho, tudo bem. Se você segura na canela, no tornozelo, tudo bem. Mas se você segura nos pés, tudo bem também. E agora nós vamos tentar segurar os pés. Se para isso você tiver que curvar um pouco, flexionar um pouco os joelhos, não tem problema. Flexione os joelhos. O importante é manter a coluna reta. E agora vai com o pé um pouquinho para frente, o pé direito, o pé esquerdo, e vai vendo se você consegue esticar as pernas segurando nos pés. Nesse momento você já pode empregar uma curvatura na coluna. Solte a cabeça.
e volte. Esse exercício trabalha bastante alongamento de posterior de pernas e glúteos. Agora, mantendo a perna direita estendida, flexione a perna esquerda, joelho aponta para o teto. Você vai abraçando com o braço direito a perna esquerda e vai girando o tronco do lado da perna flexionada. E coloque a mão esquerda lá para trás, na direção da coluna. Olhe por cima do ombro. E veja aonde estão os seus limites, aonde estão as suas tensões, que tornam um pouquinho difícil você se manter nessa postura. Volte, estenda a perna esquerda, flexione a direita, joelho aponta para o teto. Braço esquerdo abraça a perna direita e o braço direito vai lá para trás na direção da coluna. E você olha por cima do ombro. Perceba onde estão os pontos de resistência e aonde está acontecendo o alongamento. É onde nós temos maior resistência que acontece o trabalho do asana. Volte. E agora você vai flexionar a perna esquerda, vai colocar o peito do pé lá atrás na direção do quadril. E a perna direita, o peito do pé você vai encostar na parte interna da coxa direita. E eleve lateralmente o braço esquerdo lá para cima. Cresça. Espreguiça. E flexiona o tronco para o lado direito. Abre, estica. Libera espaço entre as suas vértebras. Veja se a cada inspiração você consegue ganhar mais espaço entre as costelas. Volte. E você pode se deitar sobre a coxa que está flexionada para frente. Descanse nessa posição. Relaxe. Volte o tronco a se manter ereto. E troque a posição das pernas. Agora a perna esquerda vai lá para trás, peito do pé no chão, ao lado do quadril.
a planta do pé direito toca a parte interna da coxa esquerda. E você eleva o braço direito. Estica, cresça. Inclina para o lado esquerdo. Alongue agora o lado esquerdo do corpo, libere as tensões desse lado. Volte e relaxe sobre a perna esquerda. Volte o tronco e deite-se lentamente, de barriga para cima. Como você achar mais confortável, pernas flexionadas ou pernas estendidas, tanto faz. E essa também é uma posição do yoga. Shavasana, uma posição de relaxamento. Uma posição que também permite que nós percebamos as partes que foram trabalhadas. Compare os dois lados do corpo, o lado direito, o lado esquerdo. E relaxe um pouco nessa posição. Faça inspirações profundas e abdominais. Agora, lentamente, venha flexionando os joelhos apontam para o teto, planta dos pés no chão. Nós vamos fazer uma posição invertida. Eu vou passar duas opções e você vai escolher qual você vai fazer. Se você tem problemas cardiovasculares, problemas na cervical, problemas com o labirinto, não faça essa posição. Faça a variação que eu vou explicar em seguida. Mas se você não tem nenhum desses problemas, nós vamos fazer agora a posição da vela, que é onde os pés vão ficar estendidos lá para o teto. Você vai estender os pés lá para o teto e vai apoiar as costas com as mãos. Então sobe os pés, sobe o quadril e o peso do corpo fica nos braços e na cervical. Se você tem algum problema na cervical ou cardiovascular, faça a meia ponte. Então, apoie
os pés no chão e levante somente o quadril. Mantenha as mãos no chão. Se você tem alguma dúvida, pode olhar aqui para o nosso modelo. Ele está fazendo a meia ponte. Ambos trazem uma característica de posição invertida do yoga, só que a primeira tem um pouco mais de contraindicações. A segunda é uma posição invertida que pode ser feita de uma forma segura. Mesmo assim, se você está encontrando alguma dificuldade, volte e relaxe. E para quem já voltou, nós vamos descansar com as pernas cruzadas, como se fosse na posição de meditação, ainda deitados. Cruza as pernas. E cruza os braços atrás da cabeça. Cada mão segura o ombro contrário. Perceba os movimentos respiratórios na região do abdômen. Veja se consegue sentir movimentos respiratórios também na parte de trás, nas costas, na lombar. E agora deixe os braços ao longo do corpo. E nós vamos fazer a posição do peixe. Essa posição ela é contraindicada também se você tem problemas com o labirinto e problemas na cervical. Se você tem alguma dessas condições, não faça essa posição, fique descansando. Então você vai empurrar o tronco com o antebraço no chão e vai virar a cabeça lá para trás. E se apoiar no topo da cabeça, não deixe todo o peso do corpo apoiado no topo da cabeça. Apoie principalmente no antebraço que está no chão. Volte. E balança a cabeça lentamente de um lado para o outro. Gire para o lado direito, gire para o lado esquerdo. Porque a posição do peixe é uma posição muito importante do yoga, mas ela acaba trazendo às vezes um pouquinho de desconforto para a lombar. Para a lombar não, para a cervical. E fazer esses movimentos de um lado para o outro ajuda a relaxar essa musculatura. E agora flexione os joelhos, planta dos pés no chão e vem trazendo os joelhos em direção ao peito. Segure. Abrace os joelhos. E, se possível, traga a cabeça na direção dos joelhos. Volte a cabeça, mas mantenha os joelhos. E agora você vai segurar entre as pernas, você vai segurar o dedão dos pés. E vai elevar as pernas lá para cima. Tente não tirar a lombar do chão. Se você não conseguir estender, não tem problema. Deixe as pernas flexionadas, os joelhos flexionados. Mas sinta o alongamento acontecer na parte posterior das pernas.
Volte. E agora nós nos acomodamos de barriga para baixo. Apoie a cabeça no chão, como você quiser. Coloque uma mão sobre a outra e apoie a testa no chão. Ou pode simplesmente virar a cabeça para o lado que você preferir. Perceba o seu corpo, perceba a sua respiração. Agora acontecendo de uma maneira mais limitada, porque ela está apoiada no chão. Os seus pulmões estão mais em contato com o chão. E agora nós vamos fazer uma posição que vai proporcionar uma abertura de peito. Então, deixe os pés unidos, peito dos pés no chão. As mãos se entrelaçam em cima dos glúteos. Entrelace uma mão com a outra. Testa ou queixo no chão. Essa é a posição inicial da cobra, Bhujangasana. E agora os braços puxam o tronco lá para trás, una as escápulas, leve o tronco lá para frente. O queixo vai para frente e depois para cima, e você abre o peito. Não faça essa posição sem respirar. Mantenha a respiração acontecendo, apesar de ser um pouco mais difícil. Volte e relaxe como preferir. Nós vamos repetir essa posição. Então, entrelace os dedos das mãos acima do quadril, testa ou queixo no chão, peito dos pés no chão e eleve o tronco, o queixo aponta para frente, depois para cima, abra o peito, junte as escápulas lá atrás. Sinta a sua musculatura lombar trabalhando para te manter nessa posição. Isso fortalece o tônus da musculatura lombar. Volte. E quando voltar, as mãos empurram o chão e você senta sobre os calcanhares lá para trás, na posição da semente. Os braços vão lá para frente e você relaxa. Sente-se agora na sua postura de meditação. Veja como é se manter nessa postura agora.
Se você já sente um maior estado de presença, se a sua consciência já está um pouco mais ancorada no seu corpo do que quando você chegou para fazer essa prática. Veja o quanto você conseguiu liberar de tensões acumuladas ao longo do dia. No nosso dia a dia, o nosso corpo ele vai contrair, ele vai tensionar. A vida vai nos trazer essa carga de tensão. E como um carro que a gente não pode só usar e usar, não fazer manutenção, não limpar, não organizar, a gente também não pode usar o nosso corpo sem cuidar dele, sem aliviar essas tensões, sem devolver esse equilíbrio corporal. Que muitas vezes é limitado pela rigidez da vida. Então perceba o seu corpo nesse momento. Liberto das tensões. E como é estar nesse corpo agora? Como é respirar nesse corpo agora? Lentamente venha unindo a palma das mãos frente ao peito. Coloque a sua intenção para essa prática. E nós terminamos a nossa prática com uma palavra que significa Deus em mim, saúda Deus em você. Namastê. Acabou.